Bom, gente, boa tarde a todos e todas. Eu vou falar um pouquinho do ensino fundamental, né, da proposta de educação bilíngue lá do Polo São Rafael. Estou desde o comecinho, né, da Escola Polo. Nós começamos apenas com 2 classes, né, no ensino fundamental e algumas classes no ensino fundamental 2. E hoje nós estamos voando lá no Polo. Então, vou falar um pouquinho dessa experiência para vocês. Bom, essa estrutura, né, do CEL, as escolas Polo bilíngue, elas foram planejadas, né, uma em São Mateus e a outra no Campo Limpo. Então, essa estrutura da nossa escola, a previsão é que haja surdos em todas as unidades educacionais. Então, esse é o número atualizado hoje. Nós temos o CEI, a EMEI e a EMF. No CEI nós temos 1 aluno surdo matriculado. Na EMEI Rock Spencer, 8 alunos surdos matriculados. A escola tem um total de 997 alunos, né, surdos e ouvintes, sendo que são 21 alunos no ciclo de alfabetização, 15 no ciclo autoral, 27 no ciclo interdisciplinar e temos também 3 alunos no EJA. Então, nós estamos com um número bom de alunos hoje dentro do Polo bilíngue. Toda a proposta do Polo bilíngue, ela foi baseada nesses eixos estruturantes da educação bilíngue, que é a política de educação bilíngue de São Paulo, né? Então, a questão da definição do conceito de língua e linguagem, surdez, o ensino de língua portuguesa como segunda língua, o currículo e metodologia, né, de ensino para os alunos surdos e a estrutura física e profissional das escolas. Então, aí são os referenciais teóricos, que são os referenciais teóricos de toda a política. Bom, vamos lá. Então, em cima desses 4 eixos norteadores, a escola teve algumas ações. Então, a primeira questão foi a questão dos recursos materiais e físicos, né? Nós adaptamos a escola para estar recebendo esses alunos. Então, foram comprados aquisição de recurso multimídia para todas as salas têm data show, acesso à internet, sinal luminoso, materiais pedagógicos específicos, instalação de piso tátil e a sinalização de todos os espaços da escola em português e em libras. Ok? Nós usamos aí a verba do PDDE Acessibilidade, do PDDE Básico e do PTRF. Então, primeira questão foi adaptar a escola para estar recebendo esses alunos. A questão do sinal luminoso foi bem interessante, né? Porque quando quebra, os alunos ouvintes que falam, tá quebrado o sinal, né? Então, hoje já faz parte, né, o sinal luminoso dentro da escola bilíngue, isso é bem interessante. E com relação à reorganização pedagógica, houve toda uma reestruturação dos PPPs. Essa acho que foi a parte mais trabalhosa, porque foi a parte do grupo de estudos. Os professores estavam recebendo surdos pela primeira vez, né? Muitos não tinham trabalhado e já receberam o pacote completo, né? Surdos na escola inteira. Então, foi um trabalho bem de estudo mesmo, para entender as questões da surdez e como que isso se dá, né? A questão da aprendizagem. No Polo, nós temos as classes bilíngues, que são classes só de surdos até o 5º ano, mas no 6º ano, os alunos ali são incluídos surdos e ouvintes. E o grande desafio do Polo é exatamente esse, né? Como você trabalhar as questões didático e pedagógicas, são surdos e ouvintes no mesmo espaço. Então, essa parte dos estudos ela foi extremamente importante para a efetivação do Polo. Então, a gente fez vários projetos desde 2012, nós começamos a estudar essas questões e até agora a gente está estudando, porque cada ano a gente tem uma demanda nova. Nós tivemos os projetos de especiais de ação, os PEAs, né, com formação em educação inclusiva, Libras e educação de surdos, assessoria dos professores de AEE na construção dos PEIs e JEIF, a formação em Libras para a comunidade escolar, professores, pais, alunos e ouvintes e também a questão do entorno. Então, dentro da portaria do Polo, então está prevista a formação em Libras para todos os profissionais, para que a Libras ela seja fluida dentro da escola, né? Então, foi um processo bem longo e demorado, para que se apropriassem realmente da língua. Aí a gente tem um pouquinho do desenvolvimento, né, das matrículas aí nesse ano, de 2012 até 2018.
Então, a gente vê aí um aumento expressivo do número de matrículas dos alunos no ensino fundamental 1. Por consequência, a gente teve o desmembramento das salas, né? As salas que funcionavam multisseriadas, começar por conta das matrículas, a gente desmembrou as salas. A questão da quebra do paradigma dos preconceitos dos alunos, porque foi uma inclusão bem por imersão mesmo na cultura. Então, aqueles alunos sinalizando, foi muito, muito importante para a escola esse movimento, porque quebrou muitos conceitos. E dos surdos também, né? Porque os surdos também tinham a dificuldade, o medo de se comunicar. Eles tinham a questão da rejeição. Será que eu vou me comunicar? E será que as pessoas vão me entender? Então, todo o movimento da escola, no acolhimento dos alunos, foi muito bonito. Isso foi bem interessante. A gente quebrou mesmo o paradigma do surdo, não o surdo deficiente, o coitadinho, o surdo capaz, que está ali dentro da sua turma, estudando junto com seus amigos ouvintes. Isso foi muito legal. A questão das trocas culturais, né? Essa troca cultural, a vivência, a cultura surda, a cultura ouvinte. E a valorização da cultura surda. Começa o ano e os alunos já perguntam o que vai ser a Semana do Surdo, o que vai ter no Dia do Surdo, o que os surdos vão apresentar no Dia do Surdo, o que nós vamos fazer para o Dia do Surdo, porque virou um evento da escola. E é bem importante porque todo mundo acaba participando. Aí um pouquinho da estrutura do atendimento, né? Então nós temos as classes bilíngues do 1º ao 5º ano, dos alunos surdos. Então hoje nós temos uma sala multisseriada de 1º ao 2º ano, que já estamos com 13 alunos, e alunos querendo vaga, né? Então já é uma sala quase para desmembrar também. Uma classe de 3º ano com 9 alunos, uma de 4º com 12, uma classe de 5º ano com 9 alunos. Então ali na primeira foto a gente tem os alunos da tarde, então a tarde funciona 1º, 2º e 3º ano, e na parte da manhã o 4º e o 5º ano, que é essa segunda foto aqui. O Maurício estava nesse dia dos bichos, que o biólogo levou os animais lá, foi uma festa de manhã. Bom, aí nós temos as classes bilíngues do 6º ao 9º ano, que é o atendimento dos alunos surdos e ouvintes, com o apoio do intérprete de Libras em todas as disciplinas curriculares. Então a gente tem umas fotos aí de alguns trabalhos desenvolvidos, né? Ali o primeiro é a construção do TCA, os grupos são mistos, surdos e ouvintes. Foi muito importante, o ano passado se formaram 10 surdos, foi a primeira turma que entrou em 2012. E os próprios alunos colocaram como tema do TCA a questão da inclusão dos surdos. E foi muito lindo, os surdos e os ouvintes apresentando em Libras, foi emocionante, a gente quase não chora, né, na educação de surdos. A gente chora, que é uma maravilha, então foi muito emocionante, porque eles escolhem os temas, né? E os grupos são mistos mesmo, então existe essa troca, é bem interessante. Ali a aula de História sobre o Holocausto, com a professora Ana Dirce, com o apoio do intérprete de Libras. Dentro da escola bilíngue, a questão do intérprete ela é muito importante, porque é ela que viabiliza essa comunicação dos surdos com os ouvintes surdos, professores. E aí eles estão trabalhando sobre a questão do Holocausto, e foi muito interessante, a professora ela trouxe como que os surdos eles se identificaram com essa questão do Holocausto, a questão cultural deles. E teve uma discussão assim muito grande na sala, né, e do Holocausto surdo, né, que seria a morte da língua de sinais, né, e como que era antes e tal. Então eles fizeram umas relações assim que ficou bem interessante a discussão. Ali nós temos a questão da sala de leitura, né, então todas as aulas são acompanhadas pelos intérpretes. E o professor da sala de leitura, ele vai trabalhar os temas, e depois o professor de língua portuguesa, ele vai fazer a análise contrastiva ali do que foi trabalhado na sala de leitura. Ali a gente tem a questão da aula de geografia, com o uso do tablet. Uma coisa que é bem importante dentro lá do polo é essa autonomia do aluno surdo, né? Então a aluna está lá com o tablet trabalhando, escrevendo, tem os trabalhos em grupo, tem os trabalhos individuais, eles apresentam o seminário, então assim, eles estão completamente incluídos dentro do contexto. E ali na aula de matemática, a interação do surdo, professor ouvinte. E aí eu quero destacar a importância do intérprete educacional. O intérprete que está dentro da sala de aula, ele não pode ser só um intérprete, né? Ele acaba sendo um co-professor muitas vezes, né? Na pesquisa de sinais e nessa comunicação mesmo, entender como é que o surdo aprende. Geralmente é o intérprete que vai falar para o professor: olha, professor,
essa estratégia não dá muito certo. E se você fizer assim? Então, quando existe essa parceria professor-intérprete, o trabalho ele flui de uma forma muito interessante, muito boa mesmo. Ali a questão de ciências. Ciências é um pouco a vedete da nossa escola, porque a professora ela é demais. E ali é uma aula experimental sobre o átomo, né? Então os surdos eles trabalham em bancadas, né? A intérprete acompanha dentro dos grupos de trabalho, eles participam ativamente de todas as atividades. Embaixo tem ali uma pasta de conteúdo para os intérpretes, que é uma preocupação dessa professora. Conteúdos científicos, como é que o intérprete vai fazer isso para o surdo? Então ela prepara todo o conteúdo que ela vai trabalhar, a explicação do conceito científico para que o intérprete ele possa fazer a tradução o mais próximo possível, que ele possa também buscar estratégias para estar trabalhando com esse aluno em sala de aula. E aqui tem a entrega dos certificados, né, que é a valorização dos alunos surdos dentro da escola. No início do polo, os surdos, eles vieram com uma história que eles não participavam. Então era um parto. O intérprete tinha que ficar forçando eles a participarem. Então esse dia ele foi muito importante porque os surdos ganharam o certificado. A professora ela faz certificado de aproveitamento, então eles responderam e teve alunos ouvintes que não ganharam. E aquilo foi uma coisa assim, para eles esse dia foi demais. Nossa, eu ganhei um certificado de ciências e a professora ela não conceito científico mesmo, então são os nomes difíceis, tem que ter a aula de ciências como os ouvintes têm. E eles colocaram assim, os surdos, né, foi muito importante, porque os surdos começaram a ver, nossa, então eles conseguem, eu também consigo. E a valorização dos alunos surdos, ela está acontecendo assim, de uma forma muito legal dentro da escola. A gente fica meio assim, né, que é nosso bebê, a gente fala mais assim, mas é muito legal mesmo. Ali a questão da educação física também, a questão da ginástica artística, as crianças surdas e ouvintes, elas participaram, fizeram tudo junto. O acompanhamento do intérprete, a integração dos surdos e dos ouvintes também, em todos os espaços. Pode. Fora o atendimento lá das classes de sexto ao nono ano, a gente tem o atendimento de L2, de língua portuguesa, com a professora Simone. Então, ela trabalha no horário de língua portuguesa da classe regular. Os alunos surdos, eles saem da classe regular, eles vão ter aula de língua portuguesa com metodologia de L2. O que a professora está trabalhando lá? O mesmo conteúdo que os alunos estão trabalhando na classe regular. A diferença é que ela vai usar uma metodologia para o ensino de L2, né? Então, coloquei algumas fotos que representam o processo, a questão de trabalhar primeiro o texto na primeira língua, da língua de sinais, depois o registro desse texto e no final o estudo dos gêneros, né, literários e os conteúdos que têm que ser trabalhados lá. Então é bem interessante porque é um momento deles, da escrita, de respeitar o tempo deles que é diferente. Então a língua portuguesa deles, eles são trabalhados com a professora Simone. E nós temos também o atendimento de Libras com LU, que no caso é feito pelo instrutor de Libras. Nas classes bilíngues, de 1º ao 5º ano, são aulas compartilhadas, então o instrutor ele vai junto com o professor, combinamos, né, qual vai ser o conteúdo trabalhado, e ele vai trabalhar aqui em língua de sinais e o professor vai reforçar aquele conteúdo, ok? Sempre dentro do planejamento. E a Libras com L2 para os alunos ouvintes. Então, os alunos ouvintes também têm aula de Libras, uma vez por semana, também docência compartilhada com os professores do Fundamental 2, para que a língua realmente ela circule dentro da escola. Então, o instrutor, no caso lá da escola, ele tem que trabalhar esse viés aí da L1 e da L2, né? Tanto para surdos como para ouvintes. Pode pôr. Fora isso, a gente tem também o atendimento do AEE, que é feito pelas professoras Eliana, a Rosângela e a Débora. A Eliana, que é a primeira professora, ela faz o CRM de DA na parte da tarde e as outras duas professoras fazem o CRM de deficiência intelectual. Elas trabalham ativamente junto com os professores em sala de aula e o atendimento é feito 2 vezes por semana em grupos. Então elas montam os grupos de acordo com as especificidades, elas trabalham muito juntas e o trabalho delas acaba subsidiando o trabalho do professor em sala de aula, né? Então algumas habilidades que de repente o aluno não conheça, não consiga executar, ela vai trabalhando com isso através de projetos que são integrados ali.
os alunos mais velhos, né? Então, alunos desenvolvendo outros tipos de habilidade, trabalhando com a tecnologia também. Pode passar. Os alunos ali mediadores de leitura, né? Então, são os alunos surdos mais velhos, trabalhando a questão da leitura. Os passeios culturais, que a gente tem ali a visita na pinacoteca das 2 salas. E, uma vez por semana, os alunos surdos da manhã, eles têm uma atividade com os alunos surdos da tarde. Então, eles vão fazer atividades também, exatamente para favorecer a questão do modelo linguístico e de ter a questão de outros surdos sinalizando que não seja apenas o professor. Pode passar. Aí a questão do Setembro Azul, né, que é o evento do céu. Todo mês, né, todo ano eles já começam pensando. O Luiz Maurício está falando que dá muito trabalho, porque as pessoas são completamente loucas, né? Para fazer esse Setembro Azul. Teve o ano passado não, né? O ano passado a gente trabalhou, no final a gente chora, enfim, tá? Comunicação, a gente sabe, né? O que é fazer esse Setembro Azul. Teve um ano que nós conseguimos montar, a gente estudou Monteiro Lobato, foi um projeto da escola inteira. E nós fizemos a loucura de juntar todos os surdos. Então tinha 40 surdos, mais de 40 surdos em cena, uma coisa de louco. Então é para poucos, né? Então não sei se eu estou melhor agora, né, em SME, do que lá, porque é uma coisa bem maluca que a gente faz. Mas é um evento da escola, participação dos surdos e dos ouvintes, né? Quem foi no seminário viu o ano passado os surdos se apresentando com os ouvintes, então bem legal. Pode passar, mãe. Bom, é isso, gente. Então, a gente acredita realmente na inclusão. A gente tem que proporcionar essa questão da autonomia para o aluno surdo. Ele é capaz, né? Ele não é inferior. Não dá para ficar apenas no discurso. A gente tem que ter uma prática, né? Então, os estudos favoreceram isso, os professores estão se apropriando. Não é muito fácil, né? Principalmente no Fundamental 2, porque Fundamental 2 a gente tem a questão da rotatividade dos professores, tem um tempo menor, né, em sala de aula, então não tem esse tempo todo para estar se apropriando, mas o pessoal está se esforçando e os alunos estão aprendendo, isso que eu acho que é o mais importante, né? Eles estão felizes, isso é o mais importante, eu acho, para nós, tá bom? Um pouquinho da história, eu acho que eu falei muito rápido, porque eu falo rápido, então se alguém tiver uma dúvida depois pode perguntar, tá bom? Obrigada.